Que lá no Jornal da Inglaterra, o Botafogo está sendo vendido, foi colocado à venda. O pessoal está apavorado, né? A torcida do Botafogo está apavorada. Gente, queria falar com vocês o seguinte: quem pode vender o Botafogo é só o John Textor. John Textor comprou 90% do Botafogo, da SAF do Botafogo, com dinheiro próprio, com recursos próprios. O problema do John Textor com a Aires, com a Ícone, lá nos Estados Unidos, é a compra do Lyon. Ele comprou o Lyon, pegou 400 e poucos milhões de dólares na mão desse fundo de investimento nos Estados Unidos, que é um investimento muito grande lá nos Estados Unidos. Pegou mais de 400 milhões de euros emprestados para comprar o Lyon e não pagou. Aliás, pagou 175 milhões de euros. Ele vendeu o Crystal Palace e repassou para esse grupo aí 175 milhões de euros. Ele deu 200 e poucos milhões a esse grupo aí, de investidores dos Estados Unidos. Deu o Botafogo como garantia para esse empréstimo aí, com apoio social do César Melo. Do César Melo era o presidente do Botafogo Associativo na época. Mas eu quero dizer para vocês que ele só pode vender o Botafogo se o John Textor quiser vender o Botafogo. Ele comprou o Botafogo com recursos próprios, comprou 90% da SAF do Botafogo. Entendeu? Eu sei que neste momento ele está todo enrolado com o Botafogo, não quer enfiar a mão no bolso, que ele tem muito dinheiro particular, ele não quer enfiar a mão no bolso para colocar no Botafogo, não sei o que ele vai arrumar, entendeu? Mas ele tem muito dinheiro, se ele quiser, se o John Textor quiser, o Botafogo poderia ser uma potência no mundo, ele tem muito dinheiro. Já falei para vocês aqui que ele tem uma firma, uma empresa que vale mais de 8 bilhões de dólares. O dólar é mais de 5 reais, a empresa dele vale mais de 40 bilhões de reais. Se ele quisesse realmente, o Botafogo ia ser uma potência mundial. Aqui no Brasil não ia ter para Flamengo, nem Palmeiras. Lá fora, sul-americano aqui, não ia ter para ninguém. Mas ele é amador. O John Textor, ele ficou bilionário com cinema, ele é cineasta. Entendeu? Ficou bilionário com cinema. De futebol, ele não entende nada de futebol. Ele não entende futebol. Então, o que eu acho? Ele deveria se cercar de pessoas que conhecem futebol. Entendeu? Mas ele prefere, como eu já disse aqui, ele prefere tocar o barco sozinho. Entendeu? A última palavra é dele. Ele não deixa ninguém tomar decisão sem falar com ele. Entendeu? Você vai contratar um jogador aqui ou ali ou lá, tem que ligar para ele na câmera de vídeo. Se ele não estiver aqui no Brasil, tem que ligar para ele na câmera de vídeo ou no celular para conversar com ele, para ele liberar, se pode ou não. Ele não confia em ninguém, entendeu? Por isso que ele chegou onde chegou aí. Se ele tivesse contratado profissionais para tomar conta do Botafogo, pessoas que entendem de futebol, e ele só pegar a caneta e assinar, seria melhor. Mas infelizmente ele não faz isso. Ele levou outro rumo, né? Você vê aí que ele... Não é que o Botafogo deve 1 bilhão e 600 milhões. O Botafogo deve 1 bilhão e 600 milhões a prestações, mas só que ele vendeu muito jogador também, entendeu? Só no Lyon aí ele enfiou 745 milhões de reais. No Molenbeek da Bélgica foi mais 12 milhões de euros. Pegou o dinheiro do Mundial, pegou o dinheiro da Libertadores, pegou o dinheiro do Campeonato Brasileiro, deu tudo pro Lyon. Entendeu? Deu tudo pro Lyon. Então o Botafogo tem dinheiro para pagar essa dívida. Só que o dinheiro está na mão do Lyon. Entendeu? Se o Lyon manda pro Botafogo esses 745 milhões que ele der ao Botafogo, só o Danilo do Botafogo vale mais de 30 milhões de euros. Vamos botar aí o Danilo 35 milhões de euros. Mais de 180 milhões. Você pega aí com 745 milhões que o Lyon der ao Botafogo. Esse motor aí caiu de produção. Né? Tem uns jogos aí que caiu de produção, mas também está com quase 3 meses de salário atrasado. O cara na hora de jogar, o cara não raciocina direito, por quase 3 meses sem receber. Entendeu? Por isso o motor caiu de produção. Motor aí jogando bola vale mais de 25 milhões de euros. Você bota aí, mais quase 150 milhões. O Barreira ainda não engrenou no Botafogo não, mas eu vi o Barreira jogar no Júnior Barranquilla. Barreira é muito bom jogador. Vamos botar aí o Barreira aí por baixo aí, 15 milhões de euros, 20 milhões de euros. Então,
Sem falar no Gabriel Novaes, no Justino, no Cauã Toledo, entendeu? Vários jogadores bons que o Botafogo tem, entendeu? Então, só isso que eu falei aqui, o Botafogo paga essa dívida aí tranquilo. Mas essa dívida é prestação. Essa dívida é curto prazo, mas é prestação, não é dinheiro à vista. Então o Botafogo tem ativos para pagar e tem ativos para receber. Entendeu? O Botafogo tem ativo para receber. Só o Barreira, o Danilo e o Montoro aí, quase chega com mais 745 milhões com o Lionel Botafogo. O Botafogo quita quase a dívida toda. Entendeu? E a imprensa fica falando pelos cotovelos aí, a imprensa tradicional, principalmente a do Rio de Janeiro. Fica malhando o Botafogo. Esses caras são flamenguistas. A Flapress do Rio de Janeiro. Fica falando que o Botafogo vai acabar, que o Botafogo Caçar vai falir. Eles não falam nos ativos que o Botafogo tem. Eles não falam dos 745 milhões que o Botafogo tem do Lyon. Entendeu? Pô, brincadeira isso, cara. Tem que respeitar a instituição. O Tex fez cagada. Mas ele tem condições financeiras particulares para resolver o problema. É só ele querer. Entendeu? Então, ver esse jornal da Inglaterra aí, colocar no jornal que o Botafogo está sendo vendido. Não sabe nada de futebol esse jornal. Não sabe nada de futebol. Quem pode vender o Botafogo, quem pode dar canetada para vender o Botafogo é só o Texto. Gente, deixa eu falar com vocês aqui. Não sei se vocês sabem. Os advogados do Texto, não sei se é os dois advogados. Os advogados do Texto são filhos de juiz federal de Brasília. A ação aqui no Brasil, o Tex não perde em tribunal nenhum, nem no Rio de Janeiro, nem em lugar nenhum. Que a instância maior aqui é lá em Brasília Federal. E os advogados do Tex, não sei se é os dois, um deles é filho de juiz federal. Qual é o juiz federal que vai deixar o filho dele perder a causa aqui no Brasil? Fala pra mim. Fala pra mim aí. Você sabe como é que o Brasil é, gente? O Brasil é uma bagunça, a lei do Brasil é uma bagunça. A lei do Brasil não é cumprida. A única coisa da cadeia aqui no Brasil é pensão alimentícia. Até jogador de futebol, cantor, artista aí é preso se não pagar pensão alimentícia. O resto, o cara mata aqui hoje, entrega a arma no delegado amanhã e sai pela porta da frente. O cara pega o carro embregado aí, mata uma família, sai pela porta da frente. A única coisa da cadeia aqui é pensão alimentícia. Então você acha que quando chegar aqui no Brasil, essa ação de Getúlio Vargas aí que vai ter, do texto, aqui no Brasil, você acha que ele vai perder a causa, rapaz, para largar o Botafogo? Sendo que o advogado dele é filho de juiz federal lá de Brasília. Qual o juiz federal vai deixar o filho perder a causa? Para juiz do estado do Rio de Janeiro. Fala para mim. O Tex não vai perder a ação aqui no Rio de Janeiro não, meu filho. Pode perder na Inglaterra, pode perder na Alemanha, na França, aqui no Brasil o Tex não perde. Porque o advogado dele é filho de juiz federal. Não vai perder. Não vai perder o Botafogo. Entendeu? Esse jornal inglês aí não sabe nada de futebol, não sabe nem o que está falando. Está jogando conversa fora. E a torcida do Botafogo ficou apavorada. Pode ficar tranquilo, gente. O Tex só perde o Botafogo se ele quiser. Como eu disse para vocês. O Tex tem recurso particular para o Botafogo ser uma potência mundial. Não é só aqui no Sul-Americano, não. Potência mundial o dinheiro que ele tem. Eu acho que nem o Barcelona, não estou jogando conversa fora, não. Não estou jogando conversa fora. Eu acho que até o Barcelona não tem o dinheiro que o Tex tem. 40 bilhões de reais de patrimônio. Barcelona arrecada muito dinheiro. Mas nem o Barcelona eu acho que tem 40 bilhões de reais. Não tem não. Se o Tex quiser realmente, na mão dele o Botafogo vira uma potência mundial. Mas ele tem que se cercar de pessoas profissionais que entendem de futebol. Não tentar remar e levar o barco sozinho. Que ele ficou bilionário, como disse para vocês, que ele é cineasta, cinema. Ele ficou bilionário no cinema. Ele não entende de futebol. Ele tem que trazer para perto dele pessoas que conhecem futebol. Aí sim, ele vai aprender a gestão do futebol. Não tem nada a ver com cinema. Cinema é ficção. Cinema é ficção. Botafogo, futebol é realidade. Então ele tem que trazer pessoas que é do ramo do futebol para ajudar ele nessa caminhada aí com o Botafogo. Nós devemos muito o Tex. Se não fosse o Tex, a gente ia ficar mais de 30, 40 anos sem ser campeão. Correto? Pegou o time aí, trouxe jogador bom. Foi campeão brasileiro. Foi campeão brasileiro da Libertadores.
entendeu? É claro que hoje está passando uma situação difícil. Ele está passando essa situação difícil porque ele contratou aquele monte de jogador em 24. Não, nada disso. Ele vendeu todo mundo bem. Igor Jesus veio de graça, ele vendeu bem. Luiz Henrique deu 20 milhões, vendeu por 33 à vista. O Botafogo tem 35% do Luiz Henrique. Você, botafoguense, não sabe disso. O Botafogo tem 35% do Luiz Henrique ainda, vendeu ele por 33 milhões de euros à vista. O Botafogo tem 50% do Almada, vendeu ele por 20 milhões de euros para o Atlético de Madrid, 50%. O Botafogo tem 50%, entendeu? O Botafogo vendeu o Lucas Perry, vendeu o John, vendeu o Cuiabano, vendeu o Júnior Santos. Não sei se você recebeu do Atlético, né? Quase 50 milhões de reais. Não sei se o Botafogo recebeu do Atlético. O Botafogo vendeu muito jogador, rapaz. Só que ele pegou esse dinheiro e levou para o Lyon para salvar o Lyon. Ele salvou o Lyon. Tanto que o Lyon está lá na mão da Michele Kang e a galera dela e não caiu para a segunda divisão e está aí na Liga Europa aí, ó, jogando bem na Liga Europa. Entendeu? Tem o Hendrick lá matando a pau, fazendo muitos gols. Entendeu? Então eu estou falando com você, não é que ele fez aquele timaço todo e se enrolou agora não. 2024 não, ele se enrolou porque ele pegou o dinheiro todo do Botafogo, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, a venda toda do Botafogo e enfiou no Lyon, para salvar o Lyon, salvou o Lyon, mas jogou o Botafogo no buraco, e ele é apaixonado pelo Botafogo. Eu tenho certeza que o técnico vai tirar o Botafogo do buraco, não sei você, mas eu tenho certeza. Então esse é o recado que eu queria deixar para você, torcida do Botafogo, não fica apavorado não, esse jornal inglês aí está jogando conversa fora. O Botafogo não vai ser vendido. O Botafogo ser vendido precisa do técnico assinar. Ele está vendendo o clube. O Botafogo é do técnico. Ele comprou o Botafogo com dinheiro particular. Não foi dinheiro do investidor. Ele botou dinheiro do bolso dele no Botafogo. Então o Botafogo é 90% do técnico. Entendeu? Não estou aqui defendendo o técnico, não. Estou dizendo para vocês, nós somos gratos ao técnico. Se não fosse ele, o Botafogo não seria campeão de nada, cara. E ficar na mão do social aí 10 mais 20 anos, nós não ia ganhar nada. A gente ia morrer se ver o Botafogo ser campeão de novo. Então nós devemos muito ao técnico, vamos apoiar o técnico aí até o final. Se não tiver jeito, aí sim ele vende o Botafogo e entra outro investidor. Mas por enquanto, pessoal, vão dar força pro técnico aí, porque se não fosse o técnico, o Botafogo não era campeão de nada até hoje. Ele errou muito ainda, dando o dinheiro todo do Botafogo pro Lyon. Mas tenho certeza que ele vai resolver esse problema aí, beleza? Um grande abraço para vocês aí. Não caia em conversa dessa mídia tradicional, principalmente do Rio de Janeiro. A maioria são flamenguistas, entendeu? Só quer cobrir o Flamengo, só fala mentira, inventa mentira. Para você ter ideia, todo clássico Botafogo-Flamengo, uma semana antes, eles começam a falar mal do Botafogo, para abalar o grupo do Botafogo antes do jogo. Você pode reparar aí, torcedor. Todo jogo Flamengo-Botafogo, no meio de semana, a Flapress do Rio de Janeiro já começa com um monte de fofoquinho do passado, para desestabilizar o jogador do Botafogo. Entendeu? Então, esquece a mídia tradicional, sua maioria flamenguista, entendeu? Vou ouvir os canais do Botafogo, canal do Botafogo são sérios, Thiago Frank, Anderson Mota, o Vitor, o Guilherme, entendeu? O Léo Bessa, o Fabiano Bandeira, o Manel, canal tudo sério. Vamos ouvir esse canal aí, Fogão do Meu Coração também, todos esses canais aí, eu sou inscrito neles, sou fã desses caras aí, faz um trabalho maravilhoso, entendeu? Eu sou fã de todos esses canais, eu acompanho eles. Então, esquece a mídia tradicional. A mídia tradicional quer afundar o Botafogo. Vamos focar na mídia independente do Botafogo. Todos esses caras que eu te falei são de confiança e são trabalhadores. Valeu? Um grande abraço para vocês aí. Fique com Deus. Vão ter um resto de noite maravilhoso, guardado pelos anjos de Deus. Muito obrigado por tudo. E mais uma vez, não caia na conversa de mídia tradicional. Esses caras são flamenguistas e só sabem falar mal do Botafogo. Um grande abraço, fique com Deus aí. É nóis, Fogão. Na cabeça, é nóis.